Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Boa noite a todos. A leitura tem por título A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Amados meus, tão grande é o significado desta frase. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral nos acompanha após a morte. Quando esteve entre nós, Jesus afirmava que o seu reino não era deste mundo. Aqui, ele buscava apenas seguir os mandamentos do Pai e executar com firmeza e amor a sua missão de pastor, guiando os nossos passos para o progresso, aliviando-nos o sofrimento com sua palavra e fazendo-nos entender por que deveríamos construir a nossa realeza moral e espiritual. A realeza terrena deve ser entendida como a posse dos bens materiais, os prazeres da vida. Não que eles não sejam importantes em nossas vidas. Ao contrário, são de suma importância, pois nos dão conforto, bem-estar e, principalmente, são os meios que nos impulsionam para o trabalho, para o progresso intelectual e espiritual. Ao trabalharmos em algum lugar, devemos ter sempre em mente as leis morais, para que elas nos abram campo para melhorarmos as nossas condições espirituais pela transformação dos nossos sentimentos e atitudes. Estaremos assim construindo dentro de nós o reino de Deus, instituição beneficente à luz divina. Querido Jesus, que nesse momento nós possamos, ligados a Ti e a toda a equipe espiritual, adentrarmos em cada lar, envolvendo em muito amor, muito carinho e muita luz com esse Teu Evangelho. Senhor Jesus, fica conosco, trazendo-nos esta paz e esta alegria, agora e sempre. Obrigada, Irandi. Já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Então, Nádia, Jesus repetiu várias vezes que o reino dele não era desse mundo. Ou seja, o que forma o nosso mundo? A matéria, não é? Ela é necessária para que, a utilizando, desenvolvamos as virtudes, né, que vamos usar no mundo que Jesus está dizendo. Ou seja, no mundo espiritual. Aqui nós vamos aprender a deixar o orgulho e o egoísmo, que são os pais de todos os nossos vícios. Porque para adentrar no mundo espiritual em boas condições, devemos ser simples e humildes, virtudes que nos levam a estar e fazer o bem a todos. Nós devemos meditar no mundo que Jesus se refere. O Espiritismo hoje nos faz conhecer as diferentes moradas da casa do Pai, adequada a cada situação do espírito. Então, eu vou para o mundo onde melhor eu me adapto no momento e, trabalhando no meu melhoramento moral, eu vou habitando os mundos até chegar no mundo que Jesus, né, nos disse que é o mundo perfeito. É mesmo, Irandi. Ainda a maioria de nós não pensa nesse reino que Jesus diz. Embora todos saibamos que a morte do corpo é certa, precisamos nos preparar para chegar lá no mundo espiritual bem, não é?
Dando continuidade aqui à leitura do Evangelho, o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Olha, Nália e amigos, esta é uma advertência muito séria que esta rainha nos dá, não é mesmo? O que são os títulos, beleza e riqueza para o espírito imortal, senão compromissos assumidos para vencer o orgulho e o egoísmo que essas condições nos trazem se formos fracos? Ora, mas em as possuindo e empregadas além do conforto que proporciona, leva a riqueza a muita gente o benefício do trabalho honesto. As pesquisas que auxiliam o homem na execução de suas tarefas, no remédio que cura suas feridas e acalma suas dores. A beleza para o espírito é o desafio para manter-se íntegro e humilde. Os títulos devem ser para mostrar a todos o esforço que foi feito, para se desenvolver em tais ou tais aprendizados. Deve ser exemplo. Nem título, nem riqueza, nem beleza pode ser matéria de orgulho, pois aqui neste mundo são as coisas bem passageiras. Aqui não é o reino que Jesus nos oferece, é o caminho para esse reino. É verdade, Irandi. Necessitamos pensar muito como estamos lidando com o que temos, pois podemos não ter nada disso que você falou. Não ser belos, ricos, nem termos títulos, mas sempre temos algo que podemos oferecer para alguém. Como estamos dando nossa riqueza? Vamos ver que caminho estamos construindo e para qual reino estamos seguindo. Bem, dando sequência à leitura do Evangelho. Rainha entre os homens. Como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Essa carta ela é de 1863. Uma rainha que, quando desencarnada, ela percebe que toda a pompa que ela tinha aqui na Terra, ela não teria no céu. Que triste essa situação. E isso me faz pensar muito. Eu fico pensando nas pessoas que estão vivendo agora aqui na Terra. Olha para as redes sociais. Olha quanta futilidade e quanta preocupação com a beleza física que muitos de nós temos, né? Imagina quando desencarnar, chegar lá do outro lado. Quando chegar do lado de lá e ver que não é beleza física que conta. Não falo que temos que ser desleixados. Acho que temos sim que nos cuidar do corpo, cuidar da saúde. Mas o que vemos não é isso. Vemos pessoas que só pensam nesses procedimentos estéticos, se preocupam só com essa beleza física. É uma pena, né, Fernanda, que ainda para a maioria de nós a riqueza material seja mais importante do que a riqueza moral. Se prestarmos atenção a esta carta, vemos o quão fugaz são estas riquezas. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E em qual reino queremos viver? Neste que ainda prevalece o egoísmo, o orgulho que nos causa tanto sofrimento, ou ao de Jesus, que é o reino da abundância e da felicidade real? Precisamos aprender que a riqueza material ela é passageira, que existe sim para nos auxiliar,
não para nos dizer quem somos nem o poder que temos. Deus não dá privilégios a nenhum de seus filhos. Ele nos dá experiências diferentes das quais podemos desenvolver o nosso espírito. Não deixem que a riqueza material ou o poder te ceguem os olhos. Usem com a sabedoria e não se esqueçam de cuidar da sua riqueza interior. Vocês disseram muito bem, meninas. Que frustração enorme devemos sentir quando chegamos no mundo espiritual, esperando ser recebida de uma forma e sermos de outra. Por isso devemos estudar e colocar em prática para quando lá aportarmos, estarmos pelo menos bem melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o nosso trabalho. Né? E dando continuidade à leitura do nosso Evangelho. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Quando chegarmos do lado de lá, o que vai contar não vai ser o título que tivemos aqui, mas sim o que nós fizemos. Independente do título, são as atitudes que contam. Eu não gosto de ficar generalizando, e não vou falar aqui de todos os juízes, todos os poderosos, são pessoas que só pensam em si, não. O que eu quero falar, e eu vou repetir mais uma vez, é que temos que seguir o ensinamento de Jesus. Se queremos realmente sermos pessoas melhores, temos de ser humildes, temos que praticar a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou, aquela caridade de coração, com amor ao próximo. A rainha deve ter se surpreendido muito mesmo, Fernanda, pois aqui na Terra nos ensinam que aos soberanos foi dado por Deus privilégios especiais, chamados os direitos divinos. Muitos ainda acreditam que por serem ricos e terem títulos são superiores, têm direitos a mais. E aí, ao desencarnar, descobrem que esses direitos eram nada mais, nada menos que simples ilusões. Que como tudo que é material, apodrece e morre. Que aquelas pessoas que te serviram na terra poderão ser aqueles a quem você irá servir na vida futura, pois descobriram antes de você que todos têm os mesmos direitos ao renascimento, ao perdão, ao amor, à felicidade e alegria por serem filhos do mesmo Pai de amor e misericórdia. E que ao servirem ao seu próximo com humildade, paciência e amor, é o caminho para a sua própria evolução, pois são essas virtudes que nos levarão para perto do Pai. Então, Fernanda e Ondina, necessário se faz que entendamos, como vocês disseram, né, que este nosso mundo é o local para, entendo, poder, título, riqueza e beleza, utilizarmos para o bem do próximo e não para o nosso desfrute ambicioso e egoístico. E com isso, vamos desenvolvendo então virtudes que nos levarão ao reino que Jesus nos convida, não é? Imaginemos uma pessoa com poder e rica, sendo humilde, o quanto vai auxiliar o outro. E existem muitos assim. Como existem também pobres analfabetos, desprovidos de beleza física, que é arrogante, egoísta, orgulhoso, não é? É verdade, né, gente? Fica bem claro que para ter um lugar nesse reino, os requisitos necessários são a humildade, a abnegação, a caridade, benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Bem, vamos dar sequência na leitura do Evangelho.
Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Quanto sofrimento podemos sentir nestas palavras. Lembremos que Jesus disse que o caminho para o reino de Deus não é o da porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. A riqueza material é uma prova muito difícil, pois nos leva a tentações inimagináveis. Cuidemos do nosso espírito, seguindo sempre os ensinamentos do Cristo. Sejamos caridosos, benevolentes, humildes e pacíficos. Este é o verdadeiro caminho para o reino de Deus. Você disse bem, Ondina. Quanto sofrimento podemos sentir nessas palavras? A doutrina espírita mostra outros exemplos de pessoas que estavam nessa situação, não de rainha, mas de riqueza, que também sentiram o que esse Espírito está nos trazendo neste Evangelho. No livro Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação, que nos traz Allan Kardec, lá que ele tem, né, o objetivo principal é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, e que demonstra claramente a imortalidade do espírito e a condição que ele vai usufruir no mundo espiritual. E ali, mais precisamente no capítulo 4 da segunda parte, Espíritos Sofredores, esses que purgam as consequências dos seus próprios atos, né, pelo sofrimento, não aplicados por Deus, esse sofrimento, mas é o despertar da nossa consciência para os atos que nós praticamos daqui na Terra, né? Por isso, sejamos ricos ou belos, ou pobres e desprovidos de beleza física, sejamos doutores ou analfabetos, devemos nos manter dentro da lei divina. Assim nós vamos atingir o local que Jesus nos reservou, que é no mundo do seu reino, no reino de Deus, que é o mundo perfeito. Fica claro que não devemos procurar a felicidade entre as flores da estrada pavimentada, e sim através das pantanosas. Ou seja, para fazer o bem é necessário o sacrifício pessoal, pois aí molda o espírito no caminho de Jesus. E dando então a continuidade aqui à leitura do Evangelho. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Ainda que outra ilusão. Cedo se apercebe que eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Então, Fernanda, temos que nos conscientizar que dessa vida só levamos as experiências vividas, as lições que nos ajudam a evoluir espiritualmente. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando duro para acumular riquezas e status. Se esforçam para ter uma casa melhor, um carro mais luxuoso e uma posição de destaque na empresa. Mas ao longo do caminho ele acaba deixando de lado os relacionamentos importantes, como os amigos e família, por estar sempre ocupado no trabalho para ganhar mais dinheiro. No final, se aposentou e muitas vezes enfrenta problemas de saúde que vai fazê-lo refletir sobre sua vida e percebe que todo o seu esforço para acumular bens materiais não trouxe a felicidade que esperava. O que realmente importa são as memórias com os amigos e familiares e as lições aprendidas ao longo da vida.
e o auxílio que tiver prestado ao próximo. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Não tem uma pessoa que eu conheço que não se preocupa com a aposentadoria. Eu estou falando das pessoas normais, né? Para as pessoas que se preocupam com o futuro. Não daquelas pessoas que não se preocupam com nada. Aqueles que não se preocupam nem com ela mesma e muito menos com as pessoas à sua volta. Então dá para a gente entender o fato de querer guardar o dinheiro como normal. Afinal, vivemos aqui no mundo material. Precisamos do dinheiro para viver. O que devemos entender é que não devemos dar para o dinheiro mais valor do que ele merece. É importante compreendermos, né? Que aqui na Terra nada é eterno. Tudo tem uma duração limitada, passageira. Então, por que nos mortificarmos em amontoar o que é perecível, em detrimento ao que é eterno? Pensemos bem e vamos agir dentro das regras do bom senso, da razão e do amor, como disse a Fernanda. E dando continuidade à leitura do Evangelho desta noite, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-o com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Tenhamos piedade por aqueles que ainda não sabem a verdade, não a conhecem. Pois para eles o reino de Deus ainda está longe de ser alcançado. Façamos orações pedindo a misericórdia de Deus para que nossos irmãos sejam esclarecidos e nunca percam a sua fé. Jesus nos disse para orar em seu nome. Isso está em João, capítulo 14, versículos 3 a 14. Se você fizer algo em nome de alguém, significa que faz isso de acordo com os desejos dele, de Jesus. Então, Adina, minha amiga, eu encontrei uma fala do Alexandre o Grande que ele fez 3 pedidos aos seus ministros. O primeiro, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até seu túmulo. Terceiro, que suas mãos ficassem fora do caixão e à vista de todos. Os ministros, surpresos, perguntaram: quais são os motivos? Ele respondeu: o primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui ficam. Terceiro, quero que minhas mãos fiquem fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que aqui viemos com as mãos vazias e de mãos vazias voltamos. Forte, né, gente? Muito forte. É isso aí. Então, pessoal, esse princípio é lindo, o da piedade. Devemos ter compaixão por aqueles que não compreendem os ensinamentos de Jesus e ainda utilizam a riqueza, o poder, a beleza para benefício próprio, pois não sabem o quanto isso lhe dificultará o acesso às boas moradas. Por isso devemos orar sempre por esses irmãos. Bom, e vamos então ler o último parágrafo do Evangelho desta noite. Podemos ver que o tempo é o tesouro mais precioso que Deus nos presenteou. Muitas vezes conseguimos produzir muito dinheiro, mas não o tempo. Portanto, dedique mais seu tempo para Deus, família e amigos. Uma rainha de França, Havre, 1863. E na correria do nosso dia a dia, não nos sobra tempo para nada. Nos dias de hoje, então, é pior ainda, que com o celular na mão, perdemos tempo e no final do dia a gente nem vê.
Nós mulheres, eu falo que é pior ainda. Queremos dar conta de tudo, de filho, de marido, casa, trabalhar fora, e realmente esquecemos que não adianta nada nessa correria. Olha aqui o que essa rainha falou. O tempo é o tesouro mais precioso que Deus nos presenteou. Temos que viver o nosso presente, o tempo de agora. Não temos que ficar perdendo tempo com o nosso passado e muito menos ficar nos preocupando em guardar riquezas para o futuro. Você tem toda a razão, Fernanda, porque essa frase é algo que precisamos ter em mente. Então, falamos a nós e a todas as pessoas: aproveite bem o seu tempo, certos de que Jesus está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Ele nos aguarda e, quando decidimos segui-lo, nos acompanha guiando nossos passos. Por isso, quando formos fazer qualquer coisa, peçamos orientação e auxílio para fazer bem feito, dentro das leis divinas, e não vamos perder, então, tempo. Para terminar, eu tenho um textinho aqui que está no Momento Espírita, né? De 7 de março de 2025. Bem fresquinho esse texto. E ele diz assim, eu peguei só um pedacinho. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiantes nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neves nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, à sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. É o tempo, em verdade, que nos demonstra, no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade e permanece conosco para sempre. Bonito texto, né? Então, pessoal, nós utilizemos bem as riquezas que temos e, aplicando o ensinamento de Jesus, sigamos espalhando sorriso, paz e amor por onde passarmos, consolando os tristes e dando esperança a todos. Assim, estaremos utilizando uma das maiores riquezas que temos, o tempo. Agora é com você, Nádia. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho e foi muito esclarecedor. Eu vou pedir à nossa irmã Fernanda que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, te agradeço neste momento pela oportunidade desse estudo. Agradeço por termos escutado palavras tão esclarecedoras, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Peço que a equipe espiritual que esteve conosco essa noite fluidifique nossas águas com o remédio necessário a cada um de nós. E peço também, Jesus, que fique conosco, hoje e sempre. Obrigada, Fernanda. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares, lembrando que o nosso programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para famílias e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.